Então, quero agradecer novamente a Anshan pelo convite. Apesar de participar do Comitê Estratégico, né, de Líderes Empresariais, é uma honra, especialmente falar, né, especialmente para vocês aqui hoje. Tenho muito carinho aí pelo grupo. Acho que a discussão vai ser realmente muito proveitosa, porque temos colegas aqui que também atuam na área, e até em serviços complementares, né, serviços de due diligence, advocacia, né, a parte societária. Então, acho que vai ser uma discussão na sequência muito valiosa para todo mundo. Então, vamos começar. Eu separei aqui alguns tópicos principais, inicialmente para dar um panorama do mercado e falar um pouco do mercado de M&A, de Mergers and Acquisitions, né, fusões e aquisições, tanto no âmbito global, só para passar o volume de transações globais, e comparar um pouquinho com o que a gente tem em termos de volume na América Latina e no Brasil, para vocês verem a diferença. A gente passa também pelo processo de transações corporativas, né? Como é que é esse processo, como é que a gente começa, por onde a gente começa, o que precisa fazer. Vou falar um pouco do valuation, que é a avaliação da empresa, e depois um pouco de tecnologia aplicada nesse processo de M&A, para vocês também entenderem um pouquinho aí. Aqui, de praxe, né, são as credenciais, algumas das empresas nas quais eu já trabalhei ou que já foram meus clientes. Eu trabalhei na Petrobras, era responsável pelos modelos de valuation na Petrobras, na área petroquímica lá. Eu trabalhei também na Ernst Young, na área de fusões e aquisições lá. Politec era uma das 3 maiores empresas do Brasil de software, e atendi alguns clientes já como Banco Mundial, Júlio Simões Logística, aquele listado, né? Enfim. Economista, 2 pós-graduações na FGV e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos seguir para o que interessa aqui. Aqui é um panorama, para a gente começar, um panorama global de transações de M&A. Então, você vê que no mundo, isso aqui ele está por quarter, né? Por trimestre, desde 2015 para cá. E aqui a gente já pega, em 2020, o segundo trimestre. Você já começa a pegar aqui o primeiro tri, como é que ele caiu, né? Primeiro e segundo tri, né? Aqui embaixo fica mais fácil de ver, né? Porque está por trimestre aqui. Caiu bastante já no segundo trimestre, pegando ali o finalzinho de março, né? Finalzinho de março do primeiro e do segundo. Aqui são as transações por região. Eu queria trazer para vocês, para a gente comparar, né, o peso da América Latina, por exemplo, no volume de transações em relação aos Estados Unidos, Canadá e Europa e até mesmo Ásia, né? Então, o mercado aqui, ele, em termos de transações, ele ainda é pequeno quando comparado com o resto do mundo, tá? Estamos aqui num nível bem abaixo. Mas o interessante é que esse gráfico também reforça, né, a queda no número de transações nessas regiões. Aqui por valor, tá? Transações no mundo, no Brasil. A gente no Brasil já começa a sentir aqui o segundo quarter, né? O segundo trimestre já pegando esse gráfico, eu rodei esse gráfico essa semana, então ele está realmente muito atualizado. Eu utilizei aqui a fonte como fonte para deixar para vocês o Capital IQ da Standard & Poor's, uma plataforma que realmente é uma ferramenta que ajuda demais, né, em termos de tecnologia para mercado financeiro. E aqui a gente já viu o segundo quarto no Brasil, com um número bastante reduzido de transações. Trouxe alguns números mais específicos aqui, com relação a maio, que a gente já conseguiu pegar aqui em maio, já houve uma queda, né, no volume de cerca de 10% em relação ao ano anterior, né?
por conta do impacto do Covid. E o investimento mesmo, o investimento foi significativamente menor, né? 80%, 82% quase, de queda de volume, no mês de maio comparado ao ano passado. O valor médio das transações caiu bastante, né? Caiu cerca de 80% em maio. Tem algumas questões aqui interessantes, que é o seguinte: o valor das transações parece ter caído muito também por conta da ausência de compradores estrangeiros, né? O número de transações realizadas aqui foi maior entre os participantes do próprio mercado nacional. Quando você tem uma transação de um estrangeiro, né, um americano, um europeu, fazendo aquisição no Brasil, o valor da operação tende a ser maior. Então, como eles ficaram de fora em maio, você vê que o valor da transação médio caiu bastante. E uma outra coisa interessante que aconteceu aqui, que o porte, operações de até 50 milhões de reais, elas estão representando, em maio, cerca de 63%. Esse número ele costuma ser menor, tá? Ele geralmente costuma ficar na ordem de 50%, 55% das transações são de até 50 milhões. Isso também reforça essa questão da ausência dos estrangeiros. E aqui eu fiz um gráfico, um extrato por setor, né, que a gente vê healthcare aqui em 2017 e 2000 e ainda não deu para pegar muita coisa, não deu para pegar muita coisa no gráfico, né, do setor, tá? O último aqui você tem tecnologia da informação, sempre foi um dos setores com maior número de transações, né? Mas aqui ele já pega um pouco o comparativo. Ainda no panorama no Brasil, eu trouxe aqui um gráfico da PwC, fazendo um comparativo. Esse gráfico ele foi gerado, os números são até dia 6/5 de maio, então ainda não tinha muito, não pegou muito impacto. Pelo contrário, em 2020 nós tivemos um acréscimo de 27%, segundo a PwC, de janeiro a março, tá? De janeiro a março. O número ainda estava crescendo bastante, você vê que cresceu 27%. E aqui um diferencial ano a ano, né? Você vê que em 2019 o volume cresceu, o número de transações cresceu mais de 35%, quase 40% em relação a 2018, tá? Eu acho que vale também mencionar aqui, que eu pontuei, que a gente espera um volume realmente crescente nos próximos meses, no movimento de consolidação do mercado, né? As empresas que saírem melhor, né, estar mais fortalecidas, ou tenham condições de fazer aquisições, elas podem aproveitar o momento para fazer aquisições de empresas em situação mais frágil, mas que isso pode ser positivo também para as empresas que estão numa situação mais difícil, mais desafiadora, porque pode ajudar a atravessar e enfrentar os novos desafios daqui para frente, né? Então, pode ser, inclusive, que a gente veja muitas consolidações, muita combinação de negócios, né? As empresas realmente combinando as operações para ganhar eficiência, ganhar sinergia, captar sinergias e poder enfrentar aí os desafios, tá? Sem contar a recuperação judicial, que aí é uma questão de estresse financeiro, né? Eu trouxe algumas tendências aqui para a gente entender um pouco a situação das empresas nesse momento. Foi uma pesquisa que foi feita pelo Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, e a indústria pode ser, talvez, né, a gente acredita que seja possivelmente um dos setores mais afetados, né? Então, eu trouxe aqui alguns números para você entender que estão sofrendo bastante, perda de faturamento muito forte, e um outro problema grande que a gente vê é o acesso a crédito. Essas pequenas e médias, pequenas empresas, né, micro, pequenas e algumas médias também têm relatado esse problema de acesso a crédito. O mercado de crédito no Brasil sempre
foi um mercado difícil, né, caro, enfim, não é... Eu acho que foi agravado. Então, esse é um mercado que possivelmente daqui para frente pode, eu acho pelo menos que merece uma atenção mais especial, né? Porque ele faz muita diferença para a economia, né? No setor de crédito. Tá? Eu quis colocar esse gráfico aqui de empresas de recuperações judiciais, isso é um mensal. Você vê que em 2015, 2016, nós tivemos um pico, né? Em 15, 16. Depois ele em 17, 18, enfim, ele começa a reduzir um pouco. Mas você vê que no mês, se não me engano, isso aqui é maio, tá? Posso depois confirmar, mas eu puxei agora, o último mês que tinha disponível, você já vê que ele já volta no primeiro mês a apresentar um aumento. E isso, naturalmente, o mercado espera. A gente tinha cerca de 1.400 empresas em um processo de recuperação judicial nos últimos 3 anos, e pelo que a gente pesquisou aqui, o mercado está esperando que esse ano esse número dobre, tá? Dentro dos próximos meses aí. Isso deve chegar a 3 a 5 mil empresas entrando em processo de recuperação judicial. É interessante aqui também que você vê que é um mercado muito difícil, né, de você conseguir ter deferida e depois concedida a recuperação judicial, poucas conseguem, e depois disso poucas conseguem sair. Mas isso também deve gerar um movimento de transações grandes. Isso facilita, né? Quando a empresa está numa dificuldade muito grande, o processo de recuperação judicial pode ser uma saída, inclusive para venda dos ativos, né, da operação. Mas deve influenciar bastante transações corporativas. Aqui eu trouxe o gráfico do como é que é o processo, tá? De novo, isso aqui eu vou compartilhar depois com vocês. Mas o processo ele tem uma fase inicial, né, de preparação. A gente faz todo um entendimento da empresa, entender o mercado, né, a dinâmica do mercado, fazer uma avaliação do negócio, até para a gente poder ter uma ideia de valor, quanto é que vale a empresa. Preparar todo o material de divulgação e promoção do negócio da empresa. Desenvolvimento da estratégia, você precisa fazer um processo estruturado e isso requer realmente uma elaboração de um plano, de uma estratégia para atender os objetivos da transação. Isso passa, naturalmente, por identificar o perfil de investidor ou comprador ideal, ou que enxergue mais valor nesse negócio, na empresa. Você tem investidores financeiros, tem investidores estratégicos, enfim, a gente precisa identificar, e as ferramentas, né, os softwares, as bases de dados, elas ajudam demais a gente a identificar esse perfil, né, esses perfis de empresas que fazem sentido. E depois a gente faz todo o processo de abordagem, né, de negociação, de avaliação de propostas, diligência. E aqui é um tema que eu acho que vai ser bastante discutido, provavelmente, aqui na sequência da apresentação. A gente tem profissionais aqui no grupo que trabalham, né, com due diligence, enfim, e toda essa parte legal, jurídica, né, relacionada também. E aí, de novo, fundamental ter um bom assessor jurídico aqui nesse processo também, um bom advogado, um bom escritório, tá? Para poder ajudar o quanto antes, inclusive, né? Aqui, com relação ao processo de venda ainda, eu trouxe alguns bullet points para a gente começar. Como eu falei, de contratar um bom assessor legal, naturalmente um bom assessor financeiro para te ajudar nesse processo, que é um processo complexo, né? A gente precisa trabalhar o processo de forma profissional para aumentar as chances de sucesso, para a gente ter, então, começar a fazer todo um trabalho de definir os objetivos, da estratégia para a transação, esse diagnóstico, né, inicial da empresa, para que ela possa estar organizada, né, em termos de processos, em termos de informações.
desenvolvimento também nesse primeiro momento do valuation, os drivers de valor, né? Como é que a empresa cria valor e como é que a gente, inclusive, nesse momento de preparação preliminar, a gente consegue melhorar o valor da empresa através de medidas efetivas, né? Não é maquiagem aqui não, tá? Faço questão de colocar isso porque esse processo, a empresa para entrar num processo de M&A, se ela consegue se preparar bem para esse processo tende a fluir muito melhor e aumentar muito as chances, né? Você vender uma empresa ou participação numa empresa saudável realmente faz muita diferença, tá? Então a gente pode levar isso em consideração, sanar todas as questões da empresa. Eu costumo colocar também, sugerir para os clientes a realização de uma diligência, né, de uma due diligence pelo lado do próprio vendedor, ou seja, contratar os assessores para fazer uma diligência legal, financeira, né, contábil, ou seja, abrir as gavetas de casa e organizar as coisas antes de chegar um comprador, um investidor, porque ele vai fazer isso, ele vai fazer uma diligência. E se a gente consegue antecipar os pontos mais críticos, a gente já consegue, inclusive, começar a endereçar essas questões e trabalhar e resolver os assuntos para quando vier, de fato, um investidor, um comprador da participação, a gente está pronto, está preparado e com as principais questões já sanadas, tá? Aqui também acho que vale a pena mencionar a questão da governança corporativa, compliance, né? Você ter, inclusive, demonstrações financeiras auditadas dentro do possível. A gente no Brasil, poucas empresas de médio, pequeno, médio porte tem, mas dentro do possível, empresas que têm essa possibilidade de ter as demonstrações financeiras auditadas, processos de governança, né, corporativa, compliance, isso é importante, isso faz diferença. Quanto maior a empresa, inclusive, mais importante, né, naturalmente, porque isso dá mais transparência, né, dá mais transparência para o negócio, né, os investidores naturalmente enxergam muito valor nisso, tá? Tem um processo aqui também de educar os colaboradores, os sócios, né, sobre o processo, como é que funciona, né? De novo, tem todo o material para ser desenvolvido antes mesmo até de iniciar a abordagem de investidores. A gente está falando de um teaser, está falando de um confidential information memorandum, um process letter, etc. Esse material são materiais que precisam ser bem montados na linguagem correta, mostrando as informações que precisam ser realmente apresentadas, mas no limite entre o suficiente para que você consiga atrair a atenção, o interesse do investidor e receber uma proposta. Ou seja, você não pode mostrar informação de mais nem de menos, tem que ser na medida certa e na linguagem correta, no tempo apropriado também, né? Por isso que a gente tenta estruturar um processo para conseguir trazer dentro do possível os investidores e compradores para o processo ao mesmo tempo e ter um processo estruturado, portanto. Tá? Nessa questão de abordar os investidores, eu até mencionei no último slide, nós temos bancos de dados e ferramentas específicas para isso e ajudam muito, dão muita eficiência para o processo, né? Você identificar o perfil dos investidores, compradores e conseguir fazer aí. E, por fim, eu coloquei aqui a organização das informações e montagem de um data room virtual, que é um ambiente onde essas informações serão disponibilizadas de forma segura e controlada para os interessados no processo que tiverem permissão de acessar. Vou passar aqui. Isso também é um trabalho... isso aqui é bem trabalhoso de fazer. Você imagina quando você recebe uma lista de informações de uma diligência, ela é bem extensa e realmente dá bastante trabalho. O trabalho precisa ser bem feito. Eu mencionei aqui também, nesse slide aqui, você tem o processo de compra de participação societária. Ele é menos comum, é um processo mais... Você não exige tanta preparação, mas, é claro, você ter, precisa ter os critérios de investimento muito bem definidos, né? O que você pretende comprar,
qual é o perfil desse investimento. Você tem uma série de critérios que precisam estar bem delineados aqui. E também a importância do assessor financeiro aqui, porque você blinda o comprador para que ninguém saiba, no primeiro momento, quem que está fazendo esse movimento, e os assessores conseguirem fazer um screening do mercado, né, identificar todas as possíveis os possíveis targets, né, as empresas que a gente vai fazer a aquisição, e afunilando essa lista, né, para chegar nos targets que têm mais valor e se encaixam mais no critério de investimento. Aqui eu trouxe para falar do valuation, né, a avaliação da empresa, que é fundamental. A gente faz valuation, ele é um processo de avaliação da empresa por fluxo de caixa descontado. Existem também parâmetros de múltiplos que você pode usar para fazer comparativos de múltiplos de transações recentes, né, que ocorreram no setor, ou múltiplos de empresas listadas na bolsa. Você comparar alguns múltiplos de faturamento, o valor da empresa com relação ao faturamento, à geração de caixa, né, o EBITDA, ao lucro. Mas, no fim do dia, a metodologia mais utilizada mesmo é o fluxo de caixa descontado. Aqui é uma das ferramentas, né, de softwares que a gente utiliza, que é um software de modelagem financeira e projeções probabilísticas, que ele vai te dar uma faixa de valor para a empresa. O mercado trabalha muito sempre trabalhou muito com Excel, né? Você desenha um cenário base para a empresa, um otimista e um pessimista. No caso do software, ele consegue ler a base de dados do cliente e fazer uma projeção de todos os cenários possíveis, ponderados aí pela probabilidade deles ocorrerem, né? É o que a gente vê aqui, quanto maior o prazo aqui, né, 22, 24, você vê que a incerteza com relação à projeção, ela aumenta, né? Então, esse é um exercício no valuation, é um exercício de projeção e, naturalmente, que o vendedor tende a ser mais otimista, e o comprador mais pessimista com relação ao futuro. Mas quando você usa um software e você está tomando decisões com base em dados, essa subjetividade ela tende a ser reduzida significativamente, né? Você aproxima mais a negociação, tá? Por fim, falando aqui, para cumprir também o nosso tempo, eu tenho aqui algumas tecnologias que a gente utiliza para fazer o processo. Como eu mencionei aqui, também a base de dados, você tem o Standard & Poor's, né, Capital IQ, Icon da Thomson Reuters, Bloomberg, a Deal Room, que é o data room virtual para organizar as informações, Preqin é muito famoso, também uma base de dados muito forte para fundos de investimento, e o TTR, que ele oferece também uma série de informações complementares e de transações recentes em língua portuguesa e espanhola. É bem forte também esse TTR aqui. Para fechar, eu tenho aqui 1 minuto e meio, basicamente, de vídeo, para vocês terem uma ideia de como é que é um data room virtual, só para a gente Hi, let's ver como é talk que é a about data carinha dele, requests. né? The Request tab in Deal Room shows a summary list of all of your data requests. Select Data Request in the left column menu and filter this index by category. In addition to providing a secure means for collecting sensitive data, requests serve as a central hub for secure discussion of your pending deal. Add files and folders to a request using drag and drop. Your document structure will be maintained. Sometimes a requested file will have already been uploaded to the document library. Existing files are easily connected from within the request. With the necessary permissions, managers can define the details of a data request. Let's make a request. Start by selecting the list your request is related to. Give the request a title and add a description if needed. Apply unique labels for speedy sorting later on. Assign the request to the person responsible for gathering the data. Add the names of followers who should be kept in the loop. Give the request a due date. And finally,
Assign the individual responsible for reviewing the submitted data. The Documents tab is a digital library where all of your deal's documentation is organized. Upload new documents to your library at any time using drag and drop. Connect with the Success Manager for additional support by clicking the Help icon in your user menu. Bom, acho que por hora é isso. Eu queria agradecer novamente o convite da Anshan e deixar aqui as nossas credenciais, né, informações de contato. Esse vídeo vai ser provavelmente disponibilizado depois para vocês, assim bem como a apresentação. Então, acho que vamos seguir para a nossa discussão interna. Acho que certamente vocês têm muito a contribuir com o tema, né? Então, obrigado aí pela presença de todos também na reunião.